É bom porque deixamos de escolher os nossos candidatos, os nossos partidos em função de que se é alto, tem dentes bonitos. Passamos a escolher quem vai nos dirigir em função dos projetos que tem e de como poderia implementar aquilo que é o nosso desejo comum. Permita-me, Amaral, dizer que devia haver um compromisso de moçambicanos para os próximos 50 anos. Um compromisso em que todos pudéssemos estar de acordo. A competição política devia ser como realizar melhor este objetivo comum que determinamos. Então é importante que os países não tenham simplesmente aquele programa de 5 anos, tenham um programa de longa distância, de 50, 100 anos. No nosso caso era bom aumentar um zero nos 50 anos, mas que cada governo tentasse implementar no período de tempo que lhe é determinado um certo número de programas, um certo número de valores, um certo número de projetos. Ora, a mudança faz com que você imagine que o governo de Moçambique, que estava, quando começou a guerra, de repente encontrasse com uma guerra. É que tu tens que fazer esforço de economia de guerra, tens que transplantar populações, não estava previsto. A Total disse que ia fazer grandes investimentos maiores da África. E de repente, porque houve a guerra, ou arranjou desculpa da guerra, porque provocou a guerra, de repente esses investimentos não se fazem. Mas todos os teus cálculos iam a contar com esse dinheiro. Agora são os americanos a dizer que também não vão investir em 2028, 26, 28, só começam em 2030. Então quer dizer que a situação do mundo é movediça pelas tecnologias, pela economia, pela situação, pelo mesmo que muda. Então é preciso fazer o acompanhamento. É preciso ter em conta que aquilo que tu planeaste para os próximos 5 anos, que são aplicações práticas de um plano geral de uma economia, nós podíamos dizer que em 50 anos, como é a Coreia do Sul, nós queremos sair desta pobreza, desta dependência, desta incapacidade de produzir alimentos, desta incapacidade de infraestrutura. Este é o plano de Moçambique para 50 anos. Agora, isso tem que ser feito em fases. Temos que fazer 10 vezes 5 nos próximos 5 anos, mas na matrição destes 5 anos, vais te encontrar com projetos que tu fazes e não podem ser cumpridos realmente porque de repente as condições mudaram. Até pouco tempo atrás passava pelo canal de Moçambique 32% do comércio internacional. Com a guerra no Médio Oriente passa mais de 50%. Quer dizer, você olha a relação entre os portos de Nacala com os portos da Tanzânia. Há muitos imponderáveis que podem acontecer no caminho. Os think tanks são instrumentos que os governos podem usar para ajudá-los na materialização dos seus projetos, no encaminhamento, na ratificação, mas no fundo na realização dos projetos que eles mesmos decidem. São instrumentos de pensar o futuro. Não, eles dizem mesmo, não para ter certeza, porque nunca há certezas, mas para ter menos erro. Um governo que tem 10, 20, 30 think tanks que pensam, que se alimentam, que alimentam o governo se alimenta deles, não vão nunca dar certeza do que vai acontecer amanhã. Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe com certeza absoluta. Pode ser surpreendido com muitas coisas. Mas que aqueles que têm estes instrumentos têm, enfim, realmente têm capacidade de chegar muito mais longe. Então eu acho que com estes homens, nós temos uma série de homens que governaram na Primeira República, outros ministros que saíram da Segunda República, grandes especialistas, grandes conhecedores. Temos jovens novos que chegam com saberes novos que nós não tínhamos em todos os domínios. Fiquei surpreendido com o conhecimento que os jovens têm sobre a opção do gás, do petróleo. É preciso essa gente estar junta, a fazer um think tank 2, 3, 4, 5. E é deles que o governo tem que ir buscar a força, a energia, o saber suficiente para poder implementar aquilo que nós queremos construir juntos para o nosso Moçambique. Então, o think tank é uma coisa, minha opinião, necessária. Não tem que ser não tem que ser homogéneo, não tem que pertencer todos ao mesmo. Ninguém tem que pensar que os think tanks são mais inteligentes ou menos do que outros, mas tem que pensar como um instrumento para ajudar Moçambique na fase do seu crescimento, metendo à disposição daqueles que tomam decisões políticas e económicas a tomar as melhores decisões possíveis para o nosso crescimento e nossa própria competitividade.